Sabe, bate uma nostalgia daquela época em que a internet era, sei lá, parecia mais um lugar para explorar, cheio de surpresas, de segredos. E hoje a gente vai desvendar um dos truques mais lendários daquele tempo, o tal do Google antigravidade. Pois é, era um tempo em que descobrir algo online não era só achar uma resposta, sabe? Era mais sobre tropeçar em alguma coisa mágica no meio do caminho. E o Google antigravidade, nossa, ele é o exemplo perfeito disso. É tipo um fóssil daquela internet mais divertida. Essa frase aí resume perfeitamente o que acontecia. Imagina a cena, não era um anúncio, não chegou por e-mail, nada disso. Foi uma daquelas descobertas virais, no boca a boca mesmo, que fazia um escritório inteiro parar só para ver a página do Google literalmente desmoronar na tela. Beleza, então vamos fundo nisso, porque esse truque ele é muito mais que só uma coisinha curiosa. Ele é quase um portal para uma época em que a própria internet estava se descobrindo, sabe? Mostrando do que ela era capaz de um jeito que ninguém esperava. Muita gente, mas muita gente mesmo, achava que era um easter egg oficial do Google, tipo uma brincadeirinha escondida pelos engenheiros da empresa. Só que não. A história real é bem mais interessante. Não tem nada a ver com uma piada interna, e sim com uma briga de gigantes da tecnologia. Acontece que o Google Gravity e as outras versões dele nasceram como parte de uma coisa chamada Chrome Experiment. Pensa no contexto da época. O Google tinha acabado de lançar o Chrome e precisava desesperadamente provar que o navegador dele era muito, mas muito melhor que os concorrentes, principalmente o Internet Explorer e o Firefox. E aí que entra a figura central. Em 2009, um desenvolvedor simplesmente genial chamado Ricardo Cabello, mais conhecido como Mr. Doob, criou o Google Gravity. Aquilo foi uma demonstração de poder, uma prova de conceito que mostrava, na prática, o que o Chrome conseguia fazer. E a versão Space, a antigravidade, veio logo em seguida para mostrar ainda mais. A gente precisa lembrar que naquela época a internet estava passando por uma revolução. O Adobe Flash, que era o rei das animações e da interatividade, já estava ficando para trás, pesado, obsoleto. O futuro era o HTML5 e o JavaScript. E esses experimentos? Eles eram a vitrine perfeita para esfregar na cara de todo mundo o quão poderoso e dinâmico esse futuro ia ser. Ok, mas como é que essa mágica toda funciona na prática? Vamos entrar um pouquinho na parte técnica. E o mais legal é que dá para testar isso agora mesmo. É super fácil. É bem simples, na verdade. O segredo é não dar um Enter normal na busca. A pessoa tem que clicar no botão Estou com sorte, ou então ir direto para o site que tem o experimento, tipo o elgog.in. E essa dica do smartphone é sensacional. Usar o giroscópio do celular para controlar a gravidade, nossa, deixa a experiência muito mais interativa. Beleza, a gente vê os elementos caindo, flutuando, batendo um no outro, mas a pergunta é, por que a física parece tão real, tão convincente? Porque com certeza não é só uma animaçãozinha qualquer. Então, aqui está o pulo do gato. Aquilo não é um vídeo, não é um GIF. É uma simulação de física rodando ali, ao vivo, em tempo real, dentro do navegador. Tem uma biblioteca de códigos chamada Box 2D, que basicamente transforma cada pedacinho da página, cada botão, cada link, o logo do Google, em um objeto físico de verdade. E aí o código dá propriedades para cada um desses objetos, tipo a massa, que define o quão pesado o objeto é, o atrito, que controla como eles deslizam um no outro, e a restituição, que é basicamente o quanto um objeto quica depois de uma batida. No Google Gravity, a gravidade está ligada no máximo. Já no Anti-Gravity, o Google Space, é o contrário. A gravidade é desligada. E pronto, a mágica acontece. Isso mostra, de um jeito genial, a mudança de pensamento que o Mr. Doob ajudou a criar. Ele basicamente mostrou para uma geração inteira de programadores que uma página da web não precisava ser uma folha de papel digital, estática, parada. Ela podia ser um parquinho, um ambiente vivo, interativo. Agora, muita gente deve se lembrar de versões um pouco diferentes desse truque, né? Então, vamos só dar uma organizada e explicar as 3 variações principais para entender direitinho o que cada uma faz. Então, primeiro tem o Gravity, o clássico, o original, onde tudo simplesmente desaba num caos maravilhoso. Depois vem o Space, que é a versão antigravidade, bem mais tranquila, zen, tudo flutuando. E por último tem o Sphere, que é hipnotizante. Os elementos ficam girando em volta do logo do Google como se fosse um sistema solar. Cada um tem uma vibe totalmente diferente. Isso leva a uma pergunta muito boa. Por quê? Por que uma empresa gigantesca como o Google deixa esses experimentos que, na prática, quebram a página principal dela, continuarem existindo por aí depois de mais de 10 anos? A resposta, diz muito sobre a cultura do Google. Basicamente, são 3 motivos principais. Primeiro, a cultura hacker.
Brincar com código está no DNA do Google desde o começo. Segundo, dados valiosos. O jeito como as pessoas interagem com essas páginas malucas, isso gera dados super úteis para pesquisa de usabilidade e até para inteligência artificial. E terceiro, claro, o fator uau. Quando alguém descobre um segredo desses, cria uma conexão emocional, que é mostrar para os amigos. É o melhor tipo de marketing, de graça e viral. E para fechar, tem um detalhe que é simplesmente incrível. Mesmo no meio daquela bagunça toda, a barra de pesquisa ainda funciona. Dá para digitar alguma coisa, apertar Enter e ver os resultados da busca caindo do céu ou flutuando para se juntar ao caos. É genial! Então, no fim das contas, a grande lição é que o Google Antigravidade e esses outros experimentos foram muito mais do que uma simples brincadeira. Eles foram um passo fundamental para mostrar para o mundo que o navegador podia ser uma tela para experiências incríveis, interativas, preparando o caminho para todos os aplicativos complexos que a gente usa na web hoje em dia. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Qual foi o primeiro segredo da internet que cada um aqui descobriu? Talvez aquele do a barrel roll ou o joguinho do dinossauro quando a internet caía. Esses pequenos segredos são importantes. Eles nos lembram de uma época em que a internet não era só sobre ser útil, mas também e talvez principalmente sobre ser divertida.